Eu queria agora a gente ir para um último capítulo com os rebaixamentos, tá? Vou trazer aqui algo que me impressionou muito. Claro que salta aos olhos você ter 3 clubes do Nordeste rebaixados. Salta aos olhos. Primeiro que 3 vão para a quarta divisão e só 2 vão subir, já que as 4 equipes do Nordeste que estão nas quartas de final da Série D estão se enfrentando. Ou seja, há uma garantia de 2 clubes do Nordeste indo para ser ano que vem, com 3 sendo rebaixados, um saldo negativo aí nessa troca. Mas para além de ter o rebaixamento de 3 clubes do Nordeste, o perfil desses clubes também é um agravante. São 2 grandes clubes dentro dos seus estados. O ABC é um grande do futebol potiguar e o CSA é um grande do futebol alagoano. E um clube dessa linha de clubes mais jovens, mais promissores, mais modernos, que é o Retrô, em Pernambuco. E eu realmente não esperava que o Retrô fizesse um bate-volta, né, de subir para a terceira divisão e já cair. Sobretudo no ano em que o Retrô conseguiu ficar muito perto de um título estadual. Jogou mal o campeonato, mas cresceu ali. Fez uma Copa do Brasil impressionante, eliminando o Fortaleza dentro do Castelão, eliminando o Atlético Goianiense em Goiânia e dando um calor no Bahia. Eliminado por um gol em 2 jogos, né? Para o Bahia. 3-2 lá, 0-0 aqui. Não esperava. Realmente eu não esperava ver. 3 rebaixados do Nordeste poderia até. Faz sentido. Tinha alguns clubes ali de menor expressão. Esses 3, o peso é maior. Mas eu até peço licença ao ABC, cujo rebaixamento foi sentenciado neste sábado, e ao Retrô, que já estava rebaixado, porque o que acontece com o CSA é um dos rebaixamentos mais insólitos que eu já assisti. Seria muito parecido se o Atlético Mineiro caísse ano passado. O Atlético Mineiro, na Série A, ninguém falava em risco de rebaixamento do Atlético Mineiro, que estava jogando final de Copa do Brasil, de Libertadores, envolvido em várias decisões. Quando volta para o Brasileiro, perde um jogo, perde outro, e na última rodada o Atlético Mineiro estava jogando a vida contra o Atlético Paranaense. Seria quase que por aí. Porque eu confesso que eu comecei a acompanhar a rodada hoje olhando só para a parte de cima. E teve um momento ali, 20, 25 do segundo tempo, que eu olhei o CSA, olhei os placares dos jogos e vi que ele estava muito por ele mesmo ou por uma reação do Botafogo. E Atos, você há 2 semanas, no penúltimo programa que a gente fez, já pensando qual seria o quarto time, se seria o Brusque, se seria o Confiança, você falou que se tivesse que escolher um para não ser, era o CSA. Como é que um time que antes da primeira rodada já era apontado como um potencial candidato ao acesso e quase com uma certeza de classificação, faz uma campanha irregular? Vamos debater o quanto Copa do Brasil e Copa do Nordeste cruzaram o caminho desses times, atrapalhando, tá? O CSA, sobretudo. Como é que esse time está rebaixado para a quarta divisão, Atos? Como é que você viu a notícia? Como é que você acompanhou esse desenho dessa queda do CSA? Nenhum momento cogitado essa queda. Fred, veja só. Eu estive nos aflitos hoje e após o jogo eu tentei a saída mais rápida possível. Né? Eu tinha os compromissos com o Timbucast, tinha aqui a live para fazer também, então era muito importante eu tentar uma saída rápida. E eu não estava sabendo. Eu cheguei em casa, eu liguei o computador, estava me preparando para a live, tentei comer alguma coisa rápido, e eu não estava sabendo dessa queda do CSA. Quando no grupo, alguém assim, porque a coisa já tinha acontecido, já fazia uma hora. Quando alguém no grupo falou, não sei o que, é o rebaixamento do CSA. Aí eu escrevi, o CSA foi rebaixado? Aí a turma, foi rebaixado. Aí eu entrei no Timbucast. Eu não consegui digerir ainda isso. Eu ainda não digeri.
de tão inacreditável que está se apresentando para mim. Porque não só isso que você falou sobre era um dos times que eu queria evitar entrar para entre os 8 classificados, porque é um time que tem boas opções. Eu vou isolar aqui o que ele está jogando nas últimas rodadas, porque foi isso que fez ele ser rebaixado. Sim, teve derrotas assim inexplicáveis. Mas é um time que tem opções. É um time que foi longe na Copa do Brasil. Oitavas, foi eliminado pelo Vasco nas oitavas. Tinha uma chance de ouro ali. E eu acho que aí é o momento que tudo começa a degringolar. Diante de um Confiança na Copa do Nordeste, uma possibilidade de uma final do Nordestão, que para clubes do atual perfil do CSA parece tão distante, né? Você tendo. Porra, tinha 5 times do Nordeste no. Seria uma final inédita para o clube, porra. Assim, repetindo o feito do rival logo no ano seguinte, seria um negócio assim bem relevante. E agora parece que está tão difícil, Fred, pela quantidade de times do Nordeste na Série A. Times como Bahia, times como Fortaleza. Parece que é muito difícil você dizer assim, eu, agora como CSA, numa Série C, eu vou conseguir uma vaga aí nessa final. Precisa que algumas coisas aconteçam e aconteceram. Te deu a oportunidade, te deu uma semifinal contra Confiança e ali parece que começa a derrocada. Agora eu vou fazer uma provocação amistosa com Cássio, que, se você lembra, Cássio, há um mês, 40 dias atrás, eu acho mais ou menos por aí, um raio-x que a gente fez da Série C, eu citei o problema que seria o Ceará em 3 competições. Até você... O CSA, me eu lembro. dizendo, O CSA. o CSA. Você me respondeu dizendo assim, mas qualquer clube queria. Eu disse, não, queria sim, eu não vou dizer nada diferente disso. Na verdade, eu estou sendo prático, eu estou em direto ao ponto. É óbvio que todo mundo queria, mas isso prejudica demais. Eu vi isso acontecendo com o Náutico. E era uma competição só. As 2 batalhas que o Náutico fez contra o São Paulo, porque é batalha, tá? Desculpa, um time na Série C tem que jogar no Morumbi contra o São Paulo. É um desgaste muito grande. Depois o Náutico veio fazer um jogo nos aflitos, mobilizou a torcida. O jogo teve elementos que choveu muito naquela partida. O Náutico jogou com 1 a menos também. Desgastou muito. O Náutico sentiu no outro jogo contra a Ponte Preta. Estava pregado em campo. A Ponte Preta não jogou nada. Só precisou andar um pouquinho no final do jogo, fez o gol e ganhou a partida. Isso era uma competição. O CSA estava em 2 mata-mata. Isso pesa para time de Série C. Na época eu trouxe o elemento de que, veja, o Santa Cruz, quando ele deixou de disputar a Copa do Nordeste, ele não disputa nesses últimos anos, ele começou a conseguir seus objetivos da reconstrução do time, que ficou sem calendário. Ele conseguiu lá fazer um campeonato pernambucano, ficando na posição que precisava ficar. No outro ano, a mesma coisa. Agora começando a Série D. Clubes frágeis, com elencos curtos, como deu o exemplo do Santa Cruz, mas é o Náutico também, é o CSA. A quantidade de jogos interfere muito. Eu sei que vai interferir para quase todo mundo. Mas para esses clubes sentem muito. Uma decisão mata-mata no meio dessa competição já é o suficiente para influenciar bastante. Imagina 2. Então eu tiro daí, Fred, esse elemento que corroborou para um time que tinha elenco para disputar esse G8, estava até bem posicionado para conseguir essa classificação na reta final. Tinha jogos acessíveis. Se a gente voltar no tempo agora, há 4, 5 rodadas atrás, todo mundo aqui vai colocar o CSA como um dos 8 classificados. Eu provavelmente colocaria. E aí... O CSA estava no G8 até pouco tempo, pô. Numa combinação de resultados, Cássio, meio que absurda, porque foram vários resultados ali, com o Itabaiana ganhando fora de casa para o ABC. Esse é o A largada para cair era o absurdo. seguinte: a largada para cair ela só existia se o Anápolis vencesse o Botafogo e se a Itabaiana vencesse o ABC em Natal. O risco só existiria a partir daí. E aí 3 times, pela ordem, cada um tinha tinha uma ordem que eu não sei exatamente qual é, mas o CSA estava em 14º, ele perdeu 3 posições. Então ele nem era o primeiro. Aí esses times teriam que perder o jogo.
Mas aí o outro podia ter uma margem de erro. Ó, se eu perder, mas outro perder, eu ainda me salvo e tal. Nessa história, o CSA foi ultrapassado por 3 times, né, nessa rodada. A linha que você traz, Atos, ela tem muitos elementos e, obviamente, é uma linha que acabou se provando no dia de hoje. Mas também eu não consigo descontextualizar os jogos do CSA. A virada que toma para o Ituano, ainda vai buscar um empate, mas a que toma para o Ituano dentro do Rei Pelé. A derrota para a Ponte Preta com a mais desde 19 minutos do primeiro tempo. Jogou com a mais o jogo inteiro e perde o jogo. A própria derrota para o Confiança, que é no finzinho da partida, já estava quase indo para os pênaltis e o Confiança vence aquele jogo. O jogo do Vasco era o único que era descartado ali, era difícil, bateu no teto. Chegar nas oitavas de final, bateu no teto. Mas assim... Só para te ajudar, deixa eu colocar mais um jogo para te ajudar, que esse ficou um pouco lá para trás, mas eu acho meio absurdo. O Caxias ganhou do CSA em Alagoas, que se a gente for olhar aqui os melhores momentos dessa partida, depois que tiver na audiência, faça esse teste. Coloque melhores momentos CSA e Caxias. O CSA perdeu uns 7 gols. Então, aí não é calendário. Por isso da trave, ele perdeu uns 4. Por isso que é preciso ter o contexto do jogo. Isso aí não é calendário. Isso aí foi um jogo, o cara foi competente na partida. Agora, é um rebaixamento. Detalhe, quem se salvou foi a Itabaiana, ficou em 16º lugar, com a mesma pontuação do CSA, mas com uma vitória a mais, como a gente está vendo na tela. A Itabaiana que subiu para a quarta divisão no passado, e parecia que subia assim, ganhou o ano, porque a Itabaiana, por exemplo, a Itabaiana tinha muito mais o perfil de subir e cair do que o Retrô. Mas aí ela conseguiu ficar com todos os méritos. E ainda teve o confronto direto. O CSA ainda perde o confronto direto para a Itabaiana na antepenúltima rodada. O CSA simplesmente assim ruiu na reta final da Série C. Ruiu. E é muito louco isso, porque até um dado aqui, o CRB celebrou o rebaixamento do CSA na rivalidade total, e beleza, isso é tudo jogo. Mas o CSA volta para a 4ª divisão depois de 9 anos. São 9 anos. Vê que loucura. O CSA, em 2016, ele subiu como vice-campeão da Série D. Acho que foi vice por Volta Redonda. E aí ele conseguiu aquela coisa que é única no futebol brasileiro, que é um triplo acesso em 3 anos. Subiu da D para C em 2016, da C para B em 2017 como campeão em cima de Fortaleza, e da B para A como vice-campeão da Série B com Fortaleza sendo campeão. Foram 3 acessos seguidos. Aí, ou seja, jogou a Série A dos pontos corridos. Aí depois, de forma mais pausada, foi sendo rebaixado. E 9 anos depois, ele estava na D, foi bater na A e caiu. E o que é mais louco ainda é que nesses 9 anos, o CRB jogou a Série B todos os anos. Assim, o CSA foi da 4ª para a primeira, da primeira para a 4ª, e o CRB não saiu do lugar, nem para cima, nem para cima, nem subiu, nem caiu. Jogou, assim, a Série B de 2016 a 2025. Maluquice, né, meu irmão? Cássio só foi econômico quando disse que o CRB foi lá, tirou ondinha. Meu amigo, não para, né? Até agora. É uma tuitada atrás da outra. Já teve eu vi, dancinha, eu achei engraçado letra. Tem um fantasma chegando aí para vocês aí na 4ª divisão. Assim. Aí, mandaram bala, tá? Mandaram bala nessas 2 últimas partidas do CSA. Não, lá o futebol alagoano, na tiração de onda, eles são muito parecidos hoje com o que o do Pará, que a gente faz há alguns anos, que não tem filtro nenhum. Assim, é completamente despirocada assim, a rivalidade nas redes sociais. A gente tá vendo aqui na tela, tá? Márcio, bota o vídeo aí do CRB celebrando, que acho que tem um vídeo no Twitter. Tem Twitter, vários vídeos. Tem um vídeo do... Pode entrar no Twitter do CRB, Márcio, que a gente tem várias postagens, tá? Enquanto isso, primeiro, falar do superchat de Michel Xavier, que a gente já respondeu, né? Que era justamente perguntando o quanto Copa do Nordeste e Copa do Brasil podem ter sido cruciais aí para tirar foco, tirar força do CSA. Foi o superchat. E a gente não leu, a gente está lendo ele agora, o superchat de Michel, né? A gente acabou respondendo antes da pergunta vir para a tela, tá? A gente já trouxe a resposta. Na tela, a gente tem a projeção do GE e a projeção do chance de gol, faltando 2 rodadas. A chance de queda do CSA era de 0,1
Aliás, no chance de gol faltando 2 rodadas. Porque na verdade faltando um, mas eles esqueceram de botar um jogo que é justamente o do CSA, com que é a derrota da Ponte Preta. Era 0,1. E no GE, já com faltando apenas uma rodada, 0,87. É assim. É inacreditável. Eu realmente, assim, fiquei. Para mim, foi o fato que mais me marcou nesse dia. Eu não achava que o projeto do CSA, eu não achava que o CSA tava com cara, com um momento histórico, assim, sabe, de ser rebaixado para uma 4ª divisão, tá? Foi impressionante. E eu vi outra estatística, e aí falando do CRB, o Caxias tem mais derrotas que o ABC. Esse rebaixamento do ABC também tem algumas peculiaridades, né? O time é o rebaixamento de quem só empata, né? Porque parece que não ganhou nenhum jogo dentro de casa, pô. O ABC, as 2 vitórias do ABC não foram em Natal. Somente. Como é que o primeiro colocado perdeu mais do que um rebaixado? Isso, detalhe, já tinha abordado no momento que o Anápolis era. O Anápolis era um absurdo, né? Mas era o Lanterna, tipo, era o primeiro lugar, tinha mais derrotas do que o Lanterna. Tá sujeira essa coisa. Se você tiver o vídeo, já pode trazer para a tela. O estrago foi muito desse. O Anápolis e o Itabaiana, né? Permanecendo, né? É muito daquilo que vocês estavam falando sobre. Meu amigo, se Anápolis e Itabaiana se salvar, é porque deu muito ruim para quem não está esperando. E aconteceu isso, né? ABC, CSA, rebaixado. Aí a torcida celebrando que o CRB jogou hoje, né? Maceió venceu o Paysandu por 2-0. Mas tem mais vídeos, viu? Tem aí, ó, o mascote. Pode voltar aí pra gente ver. O mascote descendo aí. Tem mais, não parou não. Foi provocação atrás de provocação. Tá? Aí, tome mais dancinha aí do... Não, eu acho que esse... Não, é mais dancinha do... É o Michael Scott do The Office. Exatamente. E ainda tem mais um em cima que é justamente... Tem um que eu vi um que era o Fantasma, né? Contra 30 rebaixados. E aí os filmes, né? Isso que vai ser muito filme. Dia D. A inteligência artificial trabalhando forte aí, ó. Rebaixados. Isso é tudo perfil oficial, queda. Tudo perfil oficial. Não para não, Cássio. Hoje tem hora extra ali para os administradores do CRB. Tá? É isso. Eu fiquei triste, obviamente, né? Porque esse escoamento dos grandes clubes do Nordeste é algo que eu sinto muito, sabe? Eu sei que o Floresta avançou, que o Itabaiana conseguiu sobreviver, né? Não caiu. Mas é impressionante como esse perfil, um grande clube da cidade, dos centros menos desenvolvidos, como esse perfil tem sido escoado das principais divisões, tá? O ABC, Cássio, a gente cresce no futebol como um time de 2ª divisão, tá? E agora volta para a 4ª divisão. O América do Natal, a gente cresce no futebol como um time que jogava Série A. E agora, né, está na 4ª divisão e numa situação difícil para voltar. O Santa Cruz Gabriel Martins, o Sommer, ele fez um comentário aí. Por um lateral, Atos, por um lateral, numa hora boa, assim, perto da área. Mas pode falar, Cássio. Aí ele fala desse escoamento que, assim, está sendo uma troca lenta, mas está acontecendo, está sendo a troca por tipo de empresário, basicamente ali de São Paulo, Sudeste e tal, e vai descaracterizando. Não estou dizendo que é a mesma coisa que vai acontecer, não, tá? Assim, não me entendam mal. E todo futebol, o cara tem meta, vai jogar, vou só dizendo assim. Mas tinha um pouco, assim, em algum momento do futsal, posso estar falando uma grande besteira, mas assim, em algum momento ali no futsal, isso foi ficando tão acentuado, que a galera fez, sabe o quê?
fez outro campeonato. Foi. Porque assim, a Liga só tinha time... Madeireiras. Madeireiras, qualquer coisa, de uma Madeireiras. cidade ali, beleza, É. tal, pronto. A Liga da Só continua existindo, tá? Mas agora, só, meu irmão, os times não conseguiam encaixar mais, aí fizeram outro Madeireira é campeonato. Pajé. Eu não tô falando para de repente alguém, um amante do futsal, falar, esse cara tá falando merda, talvez esteja mesmo. Mas enfim, mas aí tem que ter esse cuidado aí que... Mas assim, é um esporte, né? Esportivamente a galera tá caindo, o resto tá subindo, faz parte. Mas em algum momento fica desinteressante, porque tá claro, assim, as pessoas não vão torcer por esses times. Não vão, assim. Eu torço, inclusive, pela virada de chave, onde dos clubes mais tradicionais realmente consigam receber um olhar de, meu irmão, investimento voltar para esses clubes, porque esses times mais, com todo respeito, artificiais, assim, as pessoas não vão torcer por essas equipes. Elas vão ganhar dinheiro, vai vender jogador, vai revelar, vai fazer um sucesso aqui, outro ali. Mas eu tô vendo, assim, pesquisa de torcida há muito tempo. E as mudanças são mínimas, meu. A galera ganha uma Libertadores e não ganha 1% de torcida, pô. Assim, o cara ganha uma Libertadores, Fred, e 1% não vira 2. Então, assim, esses times, assim, em algum momento, assim, talvez fique o campeonato. Acho que foi o comentário dele, se não foi o dele, foi de outra pessoa. Falou, pode não ter sido uma grande coincidência a Globo já não ter ido para a Série B desse ano, sei lá. Velho. Exatamente. Sampaio Corrêa, Sergipe, Confiança, ABC, Botafogo não jogam mais. Aliás, o Confiança tem somente 2 finais da Copa do Nordeste. Os demais não jogam mais nessa temporada, né? Acabou a temporada em agosto. São 3 meses aí de portinhas fechadas. A gente não tem notícias, né? Se vai ter pré-Copa do Nordeste, a gente nem sabe. Os times ainda ficam numa situação aí de indefinição sobre quando retomar, como... Todos os dirigentes falaram que não vai ter mais pré-Copa do Nordeste. Isso. E ela já vinha sendo na primeira semana de janeiro, mas assim, o do Rio Grande do Norte, José Evanildo, presidente da FPF, Evandro, outros dirigentes, todo mundo assim foi... Mesmo dirigentes que não tem tanta proximidade assim, tratam como... Vamos ver, né? Mas tratam como algo certo não ter a pré-Copa do Nordeste, Fred, mais. Mas não faço a menor ideia de como vai ser essa fórmula da Copa do Nordeste.